Livro de Ouro de Saint-Germain, capítulo 20, Energia através da mão. Saint-Germain, invocação. Ó, poderosa e invencível presença, eu sou. Fala tu mesma nos corações dos filhos dos homens. Inunda-lhes os corações e as mentes, a fim de se expandirem com a magnificência de tua presença, com a força consciente, para que confiem em ti e te reconheçam como a una, a poderosa, eterna origem de todas as coisas, pela qual a consciência da humanidade é sustentada, fazer-lhes conhecer a tua grande sabedoria, fazer-lhes saber que és tu, só tu, o dono e o doador de tudo que existe, e assim possam manifestar-se altruisticamente uns para com os outros. Nós te agradecemos. Trago-vos saudações da grande hoste que está sempre derramando sua radiante presença em vossas vidas. Discurso. É com muita alegria que muitos dos que vêm observando esta realização percebem como realmente os discípulos estão entrando na poderosa presença Eu Sou e como os fatos que estiveram causando perturbação estão sendo dissolvidos e afastados como se nunca tivessem existido. Amados discípulos, sois capazes de avaliar a extensão do nosso regozijo? Nós palmilhamos a estrada do conhecimento e alcançamos a grande liberdade da mestria sobre toda limitação. Por isso, nos alegramos ao ver que penetrais nesta presença, a qual, se mantida, vos conduzirá seguramente a essa mesma liberdade. Só quando o externo se torna suficientemente obediente, dando todo o poder a esta grande presença interna, é que se encontra paz e tranquilidade neste poderoso reconhecimento. Nesta paz e serenidade, flui um poderoso rio de energia, qual um curso d'água da montanha, fluindo através de um vale fértil, coberto de flores e de vegetação exuberante. Assim, nessa paz que ultrapassa toda a compreensão, avançais cada vez mais, constatando que este eterno rio de energia se derrama dentro e através de vosso ser, espalhando suas bênçãos e opulência em vossa vida e experiência onde quer que estejais. Conquanto seja verdade que a inteligência é o canal receptor, se sentirdes com profunda sinceridade a verdade da presença Eu Sou, verificareis que a quietude aumenta cada vez mais, até que um dia vereis a porta de vossa criação abrir-se de par em par diante de vós. Entrareis então nesta liberdade com os braços estendidos, inalando a fragrância da atmosfera pura do mundo etérico, no qual sereis capazes de moldar com perfeição aquela substância plástica de tudo em que se fixar vosso desejo. Estais obtendo um esplêndido progresso. Não deixeis que temor algum de pessoas, lugares, condições ou coisas vos interrompa ou perturbe, porque a presença da luz está diante de vós, acenando-vos para que continueis, a fim de que possais ser envolvidos em seu abraço afetuoso e receber suas riquezas ilimitadas que ela tem reservadas para vós. Agora direi algo que vos poderá parecer surpreendente, mas asseguro-vos que é inteiramente verdadeiro. Na noite passada, formulou-se a pergunta: já estivemos juntos anteriormente? Eu digo-vos que não teria sido possível vos reunirdes para esta ação intensificada da grande lei interna se não tivesseis tido no passado uma associação e treinamento harmoniosos. Mesmo que a princípio seja difícil para vós compreender isto, estáis recebendo treinamento intensificado, que até então só era dado após 3 anos de estágio probatório num retiro. Alguns de vós têm acumulado tesouros de energia, quero dizer, energia criada por vossa atividade consciente através da presença Eu Sou. Outros têm juntado tesouros de luz, outros ainda tesouros de amor. Alguns possuem ouro e joias que foram guardadas para serem usadas nesta encarnação. Vários estão prestes a trazer à manifestação visível, às próprias mãos, esses tesouros acumulados. Não penseis que eu tenha me deixado arrebatar por um sonho fantástico. Apenas estou chamando-vos a atenção sobre isto, para que vosso próprio benefício e bem-aventurança. Desejo que cada um de vós, diariamente, durante alguns minutos, diga à presença Eu Sou mais ou menos o seguinte: grande e magistral presença Eu Sou que eu sou. Eu te amo, eu te adoro, eu te dou de volta a plenitude de todo o poder criador,
todo amor, toda sabedoria, e através dessa força que tu és, dou-te pleno poder para que faças visível em minhas mãos e uso a realização de cada um dos meus desejos. Nunca mais afirmarei que poder algum parte de mim, porque agora te proclamo a única toda conquistadora presença em meu lar, minha vida, meu mundo e minha experiência. Reconheço tua supremacia total e teu comando sobre todas as coisas, e ao fixar a consciência numa aspiração, tua invencível presença e inteligência assume comando, trazendo a realização para minha experiência com a velocidade do próprio pensamento. Sei que governas o tempo, o lugar e o espaço. Por isso, tu requeres unicamente o agora para trazeres à atividade visível toda a tua perfeição. Conservo-me absolutamente firme na plena aceitação deste particular, já e sempre, e não permitirei a minha mente vacilar, porque afinal sei que somos um. Amados discípulos, podeis acrescentar a isto qualquer outra coisa que desejardes, de acordo com a vossa necessidade, e eu vos asseguro. Se vos empenhardes em viver nessa conformidade, no que tentarei ajudar-vos, experimentareis a abertura das comportas da abundância de Deus. O que de mais importante e desejável alguém pode fazer é fixar sua mente na única necessidade permanente, isto é, perseverar neste propósito até penetrar tão firme e profundamente nessa poderosa presença Eu Sou, que todo amor, luz, bem e riquezas se derramem em sua vida e experiência por um poder propulsor interno que nada pode impedir. Esse é o objetivo do verdadeiro treinamento. Essa a razão de serem os discípulos conduzidos aos retiros logo que julgados suficientemente adiantados, pois, como já disse anteriormente, é relativamente fácil resolver os vossos problemas onde quer que se apresentem. Porém, eu vos pergunto, qual a vantagem de continuar a resolvê-los? A não ser que tenhais alguma coisa, algum lugar em que possas vos apoiar, a fim de que vos eleveis acima da importância de qualquer problema. Encontrar vossa presença Eu Sou e nela vos apoiardes é o único alvo que deveis desejar. Até que chegueis a ancorar firmemente em vossa grande presença Eu Sou, é naturalmente necessário que resolvais vossos problemas à medida que surjam. Porém, é muito melhor entrar e liberar esta poderosa presença, energia e ação que já resolveu os problemas antes mesmo de chegarem a vós. Não é isso mais agradável do que despertar todas as manhãs e perceber que esses problemas vêm se aproximando, encarando-vos de frente, como se fossem algo realmente importante, quando afinal não são? Contudo, estou certo de que concordareis comigo. Alguns deles, pelo menos, para vossos sentidos externos, são de uma excessiva importância para vós. Por vossa gloriosa obediência ao princípio divino dos seres criados, prosseguireis ao longo do caminho revestidos com vossa invencível armadura de proteção, até que a intensidade da própria luz a que chegastes não mais requeira a armadura. Isso tudo não vale o esforço que se aplica em consegui-lo, para que possais mover-vos sempre nesta gloriosa liberdade? Então, ao despertardes pela manhã, não mais encontrarei aqueles visitantes. Enquanto proferi essas palavras, mantive cada um de vós no foco de minha visão, mesmo sem vossa permissão, de modo que ao ouvi-las, sentireis a certeza interna dessas palavras com um poder que vos gratificará. Quando pensamentos desagradáveis ou de crítica procurem insinuar-se em vossa consciência, fechai rapidamente a porta e ordenar-lhes que se afastem para sempre. Não lhes dei oportunidade nem os deixeis ganhar tempo para se firmarem, conservando sempre na memória que possuís a força e o poder sustentador da poderosa presença Eu Sou para fazê-lo. Se tiverdes dificuldade em manter a porta fechada, conversai com a vossa presença Eu Sou e dizei: necessito de ajuda. Faze com que se feche a porta a este mal e que ela se conserve fechada para sempre. Quero que graveis em vossa consciência que podeis conversar com a vossa presença Eu Sou do mesmo modo que vos dirigis a mim, admitindo que eu fosse dotado de poder ilimitado, porque asseguro-vos, não se trata de vão comentário quando digo, podeis dizer a esta poderosa presença que se encarregue de qualquer situação em todas as vossas experiências e vos eleve em direção à liberdade e domínio de todas as coisas. Tenho já penetrado, alguns de vós, na atividade da substância universal. Desejo chamar a atenção de todos para o seguinte: a substância de vossos corpos, bem como a que parece ser invisível em torno de vós, é extraordinariamente sensível ao vosso pensamento e sentimento conscientes.
Assim sendo, podeis moldá-la na forma que almejais. A substância de vosso corpo, pelo vosso pensamento e sentimento conscientes, pode ser moldada na mais primorosa beleza de forma. Vossos olhos, cabelos, dentes e pele podem exibir radiante beleza. Isso deveria ser muito animador para as damas, e estou certo de que também para os cavalheiros, conquanto se recusem a admiti-lo. Amados irmãos e irmãs, quando vos contemplardes no espelho, dizei ao que ali vedes: através da beleza e da inteligência que eu sou, ordeno-vos assumir perfeita beleza de forma em cada célula de que sois composto. Obedecereis às minhas ordens e tornar-vos-eis radiosamente belo em todos os aspectos, em pensamento, palavra, sentimento e forma. Eu sou o fogo e a beleza de vossos olhos, propagando energia radiante a todos os que vos fitarem. Dessa maneira, podeis compelir a manifestar-se a perfeição, que vos dará todo o encorajamento de que necessitais para saber que eu sou sempre a presença governante. Aos que desejam que suas formas se tornem mais simétricas, levantai as mãos à altura dos ombros e fazei-as escorregar sobre o corpo até os pés, sentindo a perfeição ou a simetria da forma que almejais. Através de vossas mãos, fluirá a energia ou a qualidade que desejais manifestar. Se praticardes isto com plena convicção, ficareis surpreendidos diante dos resultados. É este o maior redutor que há no mundo. Isso, eu vos afirmo, fará com que a pele, à medida que adquirir mais bela simetria e perfeição, se torne firme e não obstante elástica em todos os sentidos, porque estareis emitindo a energia da presença eu sou através dessas células, obrigando-as a obedecer ao vosso comando. Isto pode parecer ridículo, mas eu vos digo, é um dos melhores, mais seguros e mais perfeitos meios para se conseguir a perfeição do corpo. Declaro-vos que todo aquele que o praticar trará ao corpo a qualquer condição que desejar. Estimo que os seus discípulos alcancem a plenitude deste conceito, de que são senhores de suas formas, de suas mentes e de seus mundos, capazes de estampar em si mesmos tudo o que quiserem. A pura e perfeita vida de Deus flui através de vós a todo momento. Por que não apagar os velhos traços e adquirir formas novas? Não vedes como é importante aperfeiçoar o corpo? Que pode fazer a presença interna com um corpo que está sempre enfermo ou desarmônico? Quando isto se dá, a atenção se fixa de tal forma ao corpo que a presença eu sou somente obtém um mínimo de atenção. É tão fácil, não custa experimentar esse tratamento estético feito com a energia da presença eu sou e resultará numa pele firme e perfeita. A razão de eu falar a respeito com um sentimento tão profundo e intenso é porque vejo não só a transformação, como o progresso de quase todos, e uma atenção especial conscientemente dirigida a esse ponto fará com que cada um atinja muito mais rapidamente a perfeição que deseja. O indivíduo que possua um ventre disforme e tudo que excede a forma correta é anormal, deve erguer a mão esquerda com a palma voltada para cima e mover a mão direita no movimento de rotação sobre o abdômen da esquerda para a direita. Cada vez que a mão passar sobre ele, procure sentir profundamente a atividade absorvente. A intensa carga de energia desprendendo-se através da mão nas células, contraindo-as e reduzindo-as à condição normal. Asseguro-vos que esta instrução não é uma fantasia, mas sim de importância extraordinária e realizará sua finalidade sem dúvida alguma se usada com persistência. Por conseguinte, o raciocínio deve ser este: a energia fluindo através da mão direita é a toda poderosa presença absorvente que consome as células desnecessárias, devolvendo o corpo à sua condição normal e perfeita. Isso não somente ajustará o tamanho anormal do abdômen, como também penetrará através da forma, carregando a atividade intestinal com um processo limpador e purificador que trará um benefício inestimável. Aqueles que tiverem constatado a atividade preguiçosa desses órgãos perceberão que prontamente voltaram ao normal. Afirmo-vos que as senhoras não mais precisarão usar aparelhos para reduzir as medidas ou rolar no assoalho para a mesma finalidade. Asseguro-vos também que não são elas as únicas a usar esses métodos. É uma infelicidade quase aterradora que os indivíduos, tendo dentro de si esta poderosa presença de Deus, deem todo o poder imaginável às coisas externas para produzir resultados neles e sobre eles. Ora, quaisquer que sejam os agentes terapêuticos que usem, tais como exercícios, drogas ou outra coisa, pouco ou nenhum efeito exercem, a não ser pela qualidade e poder que conscientemente tenham comunicado a tais agentes.
Esse tratamento pela presença Eu Sou atua sobre as células onde quer que estejam, sejam elas de osso ou de carne. Como a mente externa é propensa a duvidar da capacidade deste eu interno em exercer influência sobre qualquer parte do corpo, se ele é capaz de manipular um tipo de células, poderá manipular todas. Fazei o externo aceitar o poder pleno da presença interior e assim deixai-a expandir-se no uso de todas as coisas. A mente externa, através de longo tempo, deu enorme poder às drogas e aos agentes medicinais de toda espécie. Mas não vedes que a única coisa que age é o poder, a autoridade que lhes comunicais para produzirem efeitos sobre o vosso corpo? Não quero dizer por um momento sequer que as pessoas que não tenham conhecimento da presença Eu Sou devam suspender todos os remédios, mas, se imprimirem na mente com firmeza que nenhuma coisa externa tem poder algum sobre suas experiências a não ser o poder que lhes dão, começarão a sair das limitações em que elas mesmas se colocaram. Devo dizer que quase todo o poder dado às coisas externas é dado inconscientemente, e mesmo a maioria dos discípulos não percebe isso. Voltai-vos para esta grande presença de Deus dentro de vós e dai-lhe todo o poder de fazer as coisas que necessitais e desejais realizar. Isto será suficiente para que elas se manifestem com uma rapidez e segurança muito maiores do que qualquer agente medicinal externo poderia efetuar. Alguns poderão pôr em prática essa ideia com uma tenacidade extraordinária, enquanto outros necessitarão de maior esforço, mas certamente vale a pena fazê-lo. Lembrai-vos de que a presença Eu Sou conhece tudo por toda a eternidade, em todos os percursos passados, presentes e futuros, sem limite. Se o discípulo pensar nessa grande presença, contemplá-la e compreender que ela é toda amor, sabedoria e poder, ao fixar a atenção em algo que deva ser realizado, saberá que essa presença é a porta aberta, que é a realização toda poderosa e que não pode falhar. Invocai a lei do perdão e pedi a energia do mestre interior para corrigir e retificar o erro cometido. Assim, vos libertareis de sua reação. Vede quanto poder desnecessário é dado à atividade externa e quanta importância a coisas pelas quais a presença Eu Sou absolutamente não se interessa. Ela jamais se preocupa com os erros do eu externo, e se o indivíduo compreendesse ao menos que lhe é possível desviar-se de todas essas atividades discordantes e dar à presença mestra Eu Sou, no seu interior, toda a autoridade e poder para dissolver e consumir tais condições, não poderia nunca, de forma alguma, sentir as reações resultantes de suas más ações. Quando o indivíduo continua a criticar, condenar ou julgar um seu semelhante, não só está prejudicando essa pessoa, como também inconscientemente admitindo na sua própria experiência o mesmo elemento que ele considera errado na outra pessoa. A exata compreensão disso tornará fácil aos indivíduos cessar para sempre com essa atividade indesejável, sabendo que o fazem para sua própria proteção. Vamos expor o assunto sob outra forma. Quando a atenção consciente se fixa numa qualidade, impele a mesma a entrar na experiência do indivíduo. Tudo aquilo que um indivíduo, sentindo profundamente, vê em outro, força a ingressar em sua própria experiência. Esta é a prova indiscutível de que o único sentimento digno de uma pessoa cultivar é o desejo da presença do amor divino, e com isso quero dizer amor puro e desinteressado. Os discípulos se admiram muitas vezes de terem de atender a tantas condições em suas experiências à medida que se tornam mais sensíveis. É porque encontram uma aparência que lhes foi ensinada a não ser real, e ao permitirem que sua atenção nelas fixe, não só a atraem, como também a forçam a entrar em seus próprios mundos, e depois têm de lutar para livrarem-se dela. Isso pode ser evitado retirando imediatamente a atenção da aparência, ciente de que eu sei que eu sou livre desta coisa para sempre, seja o que for. Claro que tudo isso provém de uma falta de autocontrole do indivíduo ou de uma relutância em usar o autocontrole para governar o externo. Manifestam-se duas condições distintas nos discípulos. Uns estão bastante propensos a fazer o esforço, mas inconscientemente permitem que sua atenção se fixe nas coisas indesejáveis. Outros, por uma espécie de teimosia, insistem em não fazer o esforço necessário para conquistá-lo. Nenhum instrutor deverá jamais manter um pensamento de crítica com relação a qualquer discípulo,
porque se o fizer, atrairá a mesma crítica sobre si mesmo. Se os estudantes captarem a ideia exata dessa questão, deixarão de proceder assim para sua própria proteção. A crítica silenciosa, ao verificar discrepâncias em um outro, é pior do que se o fizesse por meio da palavra falada, porque o silêncio permite que a força se acumule. Quando qualquer discrepância atrair vossa atenção, dizei simplesmente a vossa presença eu sou. A presença eu sou está dentro daquela pessoa, e o que é humano não me concerne. Não importa que seja uma pessoa ou um objeto inanimado, porque desde que verifiqueis uma imperfeição, estareis introduzindo essa má qualidade em vossa própria experiência. Isso é tão importante que não pode ser suficientemente enfatizado. Vossa primeira atenção deveria ser sempre dirigida ao vosso próprio eu divino, adorá-lo sempre. Isso vos dá a oportunidade e a força para vos elevardes à altura em que podeis ajudar a milhares, ao passo que agora só o podeis fazer a uns poucos. Nenhum serviço pode representar benefício permanente, a menos que o indivíduo primeiro aceite e adore o seu próprio eu divino, a poderosa presença eu sou. Os que desejam servir à luz e realmente praticar o bem devem compreender isso claramente. Quando os discípulos dizem, se eu tivesse dinheiro, quanto bem poderia fazer? Deveriam agir exatamente de modo inverso. Se alguém entrar na presença eu sou, terá todo o dinheiro de que necessita, que não lhe pode ser negado. Assumir uma posição definida para com todos. Há somente a presença eu sou atuando nessa pessoa. Toda experiência externa é apenas uma disciplina. Para aqueles que estão entrando neste trabalho, o presente treinamento é, na realidade, uma escola de aperfeiçoamento. Eis porque alguns o acham um tanto rigoroso. Toda hóstia ascensionada sente, com grande alegria, o amor e a gratidão que lhes são transmitidos e, sem dúvida, corresponde ilimitadamente. Eu sou é tudo o que existe, presente em toda parte, visível e invisível. A compreensão necessária a cada pessoa virá de tempos em tempos, à medida que os discípulos prossigam exercitando a expansão de consciência. Não vos fatigueis atrás de coisas, adotai a atitude serena, firme, da ascensão. Calma e amorosamente aceitai-a e somente sede. Isso evita a tensão. Nada é mais poderoso.